Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos dar início a mais uma semana de atividades e para essa semana a nossa tarefa é a correção da atividade número 6, que foi os exercícios do livro passados na semana de 26 a 29. E para essa semana, do dia 6, vocês tinham que, primeiramente, ler o capítulo 22 do livro didático, e eram as páginas 213 até 218. E como atividade, para as outras aulas, vocês iriam realizar a atividade 1, depois as atividades 3, 4, 5 e 6. Muitas pessoas fizeram a questão 2 também. Essa eu não tinha pedido, mas não tem problema algum, é mais conhecimento. Eu não pedi a questão número 2 porque com ela seria interessante a gente ter junto um professor de geografia para que a gente possa estudar mais. Então, por isso que a gente não fez ela, mas não tinha problema algum que você fizesse. E não era preciso copiar as perguntas porque o livro didático depois vocês teriam para estudar. Por fim, tirar uma foto das atividades e enviar no Google Sala de Aula. Eu coloquei essas observações aqui porque eu vi que tem muita gente que ainda não está seguindo todas as instruções. Sempre que eu posto uma atividade ou qualquer outro professor, a gente vai colocar o prazo de entrega, que é até o dia limite para que vocês tenham para postar as atividades. E se você tiver alguma dificuldade em terminar a atividade nesse período, entre em contato com a gente que a gente faz a observação, assim como eu já comentei no grupo com vocês. E outra informação importante é que toda vez que você entrar no Google Sala de Aula e tiver uma nova atividade, você vai, após visualizar a atividade, você vai ter que comentar OK. Vai ter um campo lá, comentários para a turma. Você escreve só OK para que a gente possa registrar os alunos que já receberam a atividade. Essa é uma solicitação da escola, então não esqueçam de fazer isso. Chegou uma nova atividade, assim que você abrir e for começar a fazê-la, comente OK. Então, passando todas as instruções, vamos dar início a essa correção. A atividade começava lá na página 218 e depois de ler o capítulo, a gente tinha então a atividade número 1. E perguntava de que maneira a água contaminada pode provocar doenças. Então, esse capítulo era especificamente sobre as doenças que são causadas por causa da água contaminada, ou então doenças que são transmitidas por meio da água, que a gente chama de doenças de veiculação hídrica. Não precisa preocupar com esse nome chique, não, é só saber que são doenças que são transmitidas por meio da água. E como que essa água contaminada ela pode provocar doenças? Então, lembrando, eu vou dar sugestões de resposta. Se a sua resposta estiver parecida, não precisa apagar se ela estiver realmente explicando o que a questão pede. Eu só dou as opções para que, se a sua resposta estiver completamente diferente, você refaça para que a resposta tenha sentido. Então, para que essa pessoa se contamine por meio da água contaminada, a gente tem diversas maneiras. Ou tendo contato direto por meio de tomar e ingerir essa água contaminada, ingerindo alimentos que foram lavados com água contaminada. Então, se você vai lavar uma fruta, uma verdura, e essa água estava contaminada, ela pode passar a contaminar o seu alimento. Também brincando ou nadando, tendo contato direto com rios, lagos, enxurradas, que tem essa água contaminada, também pode transmitir a doença que estava nessa água. E no número 3, dizia que os micro-organismos que vivem na água contaminada podem provocar várias doenças, como as estudadas nesse capítulo. E quando a gente fala de micro-organismos, isso vai ser um assunto que vocês vão estudar bastante no 7º ano. Micro-organismos são todos aqueles seres vivos que a gente não consegue visualizar a olho nu e a gente precisa de um microscópio para vê-los. Então, esses micro-organismos eles podem ser bactérias, vírus, protozoários, e muitos deles são prejudiciais, que podem nos causar doenças. E aqui a gente está falando exclusivamente de micro-organismos que estão na água, e essa água fica contaminada por causa deles. E a questão pede então para citar 3 procedimentos, ou seja, 3 formas simples que podem evitar a maioria dessas doenças provocadas pela água contaminada. Então eu vou dar alguns exemplos, lembrando que você pode escolher qualquer um desses 3 ou outros que você conseguir pensar melhor ainda. Então, primeiro,
tomar apenas água filtrada ou fervida. E mesmo nós que temos condições de ter acesso a uma água encanada que veio de uma estação de tratamento, é importante que essa água seja filtrada, porque ela passa por todo esse encanamento e a filtração ou até ferver essa água pode, ou melhor, tem essa capacidade de matar a maioria dos micro-organismos e evitar essa água contaminada. Lavar os alimentos com água potável, então a gente já comentou que é uma forma de transmissão dessas doenças, é que se eu estou fazendo a higienização, estou limpando um alimento, uma verdura, fruta, e a água que eu estou utilizando não está limpa, não é uma água potável, ela pode contaminar os alimentos e, consequentemente, eu ingiro esse alimento contaminado e passo a ter essa doença. Além disso, não ter contato direto com esgoto. Então, isso é bem mais tranquilo quando nós temos um acesso ao esgoto sendo totalmente levado por encanamentos para uma estação de tratamento. Só que a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem esse acesso. Então, pelo menos evite esse contato direto. Lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro. Então, a gente está vendo, infelizmente, por causa dessa pandemia do coronavírus, que lavar as mãos é essencial para evitar um monte de doenças. Mas especificamente contra as doenças por água contaminada, é essencial, no mínimo, lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro. Também manter banheiros e cozinha muito bem limpos, porque são locais em que é possível juntar mais sujeira, mais lixo, e com isso, quanto mais lixo, mais fácil de contaminar e de propagar, ou seja, de passar essa doença de uma pessoa para outra. Também não brincar ou nadar, ou melhor, não ter contato em locais com água que possa estar contaminada. Então, talvez você não tenha certeza se aquele rio ou não é um rio limpo. É melhor não ter contato, porque você não sabe se pode ser uma água contaminada ou não. E não fazer as necessidades fora do local adequado. Então, como eu já falei anteriormente, uma casa que tem acesso a saneamento básico, que o esgoto ele é levado corretamente, é mais tranquilo. Mas pessoas que não têm acesso, pelo menos evitar que essas necessidades, que quando você for ao banheiro, seja realmente no banheiro, para que isso não possa contaminar rios, lagos, contaminar outras pessoas. E na questão número 4, pede para associar as doenças com seu modo de contaminação. Então, traz 4 doenças entre as que a gente viu durante esse capítulo e fala uma frase sobre como essa doença pode ser contaminada e a partir disso você vai ter que relacionar. Essa frase, ela quer dizer a qual dessas doenças? Então, para responder, você pode colocar só a letra e o número, ou então a doença que se relaciona do jeito que fica melhor. Então, na letra A, perguntava: ao picar uma pessoa, o mosquito contaminado transfere o micro-organismo que causa essa doença. Então, essa forma de transmissão a gente já conhece bem, que é a forma de transmissão da dengue. Então, a resposta número 4. Só que não é só a dengue que é transmitida por mosquitos. E um desenho que está no capítulo, ele mostra o mosquito que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti, a gente já sabe muito bem, nós falamos sobre isso no começo do ano. E o mosquito da dengue, que a gente popularmente chama, esse Aedes aegypti, ele transmite também a febre amarela, que tem até esse desenho no livro. E uma importante informação é que esse mosquito, ele não é ele que causa a dengue. Ele, na verdade, transmite. E qual que é a diferença? Quem causa é um micro-organismo. Então, a gente tem um vírus, que é um micro-organismo muito pequeno, a gente não consegue visualizar, que realmente causa a dengue. E a gente tem outro micro-organismo que vai causar a febre amarela. Só que para a gente ter contato com esses micro-organismos, com esses vírus que causam tanto a dengue quanto a febre amarela, eles precisam entrar em contato com o nosso corpo e eles entram através do mosquito. Que quando o mosquito, vamos pegar esse exemplo aqui da febre amarela. Se o mosquito ele pica uma pessoa que está contaminada por dengue ou por febre amarela, esse mosquito se contamina e agora ele tem o vírus e aí sim ele vai picar uma pessoa que é saudável e essa pessoa passa a estar contaminada por essa doença.
Então, uma importante informação é que não é porque você vai ser picado pelo Aedes aegypti que você vai ter dengue ou febre amarela. Esse mosquito precisa estar contaminado, ele precisa ter um vírus lá dentro. Só que, se você olhar para o mosquito, você sabe que ele está contaminado ou não? Então a gente precisa se prevenir de toda forma, precisa prevenir do contato com esse mosquito para que ele não transfira o micro-organismo, para que ele não nos traga o vírus nem da dengue, nem da febre amarela e de várias outras doenças. Na letra B, fala sobre a contaminação se dá pelo contato com água de enchente com lama misturada à urina de ratos. Então, essa não é a única forma de transmissão dessa doença, que é a leptospirose, número 1, mas é a principal forma. Eu trouxe um desenho que não está no livro, mas só para a gente ilustrar o que o livro fala sobre essa doença, que a gente tem roedores, principalmente ratos, e que quando eles se contaminam com esse micro-organismo, isso aqui é uma foto de um microscópio, e é realmente esse que é o micro-organismo que causa a leptospirose, ele chama leptospira. Se esse rato, se esse roedor, ele está contaminado com esse micro-organismo, ele está lá dentro desse rato. Quando esse rato urina, e essa urina vai parar em água, no esgoto, ele contamina esses ambientes. E essa contaminação dessa água, do solo, nós podemos ter contato com essa água contaminada e por causa disso a gente adquire doença, a gente passa a ter leptospirose. E pode ter problema em vários órgãos, como por exemplo no pulmão, no fígado, nos rins. E a leptospirose também ela pode pegar em outros seres vivos, principalmente mamíferos. Mas o mais importante é que ela causa muitos problemas para a saúde humana. Então, o jeito de evitar o contato com a leptospirose é justamente evitar o contato com a urina de ratos que tem, ou melhor, pode ter esse micro-organismo. Então, mesma coisa como a gente falou na dengue. Não é o mosquito que causa a dengue e aqui também não é o rato que causa a leptospirose, mas ele transmite, ele pode ter um micro-organismo nele e se a urina do rato contendo esse micro-organismo, a gente tiver contato com essa urina, a gente pode adquirir a doença. Na letra C, trabalhando ou se divertindo, as pessoas entram em contato com água de lagoas, onde existem larvas que entram na pele causando coceira no local. Essa é a explicação para a esquistossomose, que é uma doença que a gente adquire por esse meio de transmissão. Esse desenho ele faz um resumo, está presente no livro, sobre como que a gente se contamina com a esquistossomose. Então, uma pessoa que já está com a doença tem essas larvas dentro do corpo dela. Se essa pessoa ela faz as necessidades em algum local, principalmente próximo de rios ou de lagoas, essas larvas que estavam nas fezes, ou seja, fezes contaminadas, elas entram em contato com a água e a partir disso, o que a gente chama de um ovo, que é o que está lá dentro das fezes, isso é muito microscópio, está falando aqui, olha, representações em fora de proporção. Então, imagina que a gente está vendo dentro de um microscópio, isso é muito pequenininho. Então, esses ovos que estão contaminando as fezes, eles vão se desenvolver, vão formar uma larva. E aí, essa larva, se ela entrar em contato com um caramujo específico, presente nesses rios e mares, é um caramujo bem maior, assim, não é aqueles de jardim pequenininho, não. Essa larva, então, vai contaminar esse caramujo e vai continuar se desenvolvendo. Ela vai ser uma larva um pouquinho maior, que agora a gente chama de cercária. E se uma pessoa saudável entrar em contato com essa água que tem essa larva, ela pode se contaminar. E aí recomeça o ciclo. A pessoa que antes era saudável e agora entrou em contato com esse micro-organismo, ela passa a ser uma pessoa contaminada e pode começar a liberar esses ovos da esquistossomose que pode contaminar outras pessoas. Então, por isso a importância que a gente falou na questão anterior de não fazer as necessidades em qualquer lugar, de ter contato simplesmente com água potável para que não tenha o risco de contaminação de outras doenças. Agora, na letra D,
Os micro-organismos são ingeridos principalmente por água e alimentos contaminados. Então, o livro ele falou sobre 3 doenças, não são as únicas que são transmitidas por água e alimentos contaminados, mas ele falou sobre amebíase, giardíase e cólera. Os nomes são um pouquinho diferentes porque a gente não tem costume, mas lembrar que nesse caso, como a opção disponível aqui era amebíase, são um conjunto de doenças que são transmitidas por essa água contaminada. Então, um exemplo de ciclo é que, por exemplo, uma pessoa que tem acesso a um rio, que inicialmente ele não tem nenhuma contaminação, não tem micro-organismos, só que se essa pessoa que está contaminada, que tem a doença, ela faz as suas necessidades que entram em contato com esse rio, ele passa a ficar poluído, ele passa a ter micro-organismos patogênicos. O que é isso? Patogênicos é uma palavra para falar que causa doenças. Então, se esse rio que agora está contaminado, ele não passa por um tratamento, ele vai chegar na casa dessa pessoa contaminada. Essa pessoa vai ter contato com água cheia de micro-organismos. Se ela passa por uma estação de tratamento, pelo menos aí ele já vai remover esses micro-organismos e a água vai estar um pouco melhor. Então, não esqueçam de filtrar e ferver ou ferver essa água para evitar essa contaminação pelos micro-organismos e também evitar todos aqueles outros procedimentos de lavar os alimentos sempre com água potável, não ter contato com essas possibilidades de contaminação dessa água. No número 5, fala que a ilustração representa um símbolo de combate à dengue. E o que pode ser feito para evitar o aumento dos casos de dengue? Então, de modo geral, falou em evitar a dengue, a gente está falando de evitar água parada para impedir a proliferação de mosquitos. Ou seja, se eu não tenho mosquito para transmitir essa dengue, não tem como eu ter contato com o micro-organismo que causa a dengue. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente evita a água parada para impedir a proliferação de mosquitos? Então, alguns exemplos também. Escolham os que vocês acharem melhor, ou se vocês tiverem mais ideias, melhor ainda. Não deixar objetos no quintal que possam acumular água, manter caixas de água tampadas, retirar água de pratos de vasos de plantas, ou colocar areia no prato, cobrir piscinas, limpar e trocar água com frequência das vasilhas de água dos animais, colocar no lixo ou reciclagem todo o material não utilizado que possa acumular água, não deixar água acumulada nos telhados e calhas, também utilização de repelentes, porque aí você evita a contaminação, ou melhor, evita o contato com esses mosquitos. Então, são alguns exemplos de resposta. Na letra B, da número 5, qual o papel do Aedes aegypti na transmissão da dengue? Então, lembra o que a gente já comentou. O mosquito não causa a dengue, ele transmite. E como? Quando a gente fala que ele transmite a dengue, é porque ele transporta o vírus que causa a dengue, assim como ele transporta o vírus que causa a febre amarela. E para explicar o que a gente já comentou, que quando um mosquito pica uma pessoa contaminada, ele transmite o vírus para a próxima pessoa sadia que picar. Então, ele passa a transmissão depois que ele tem contato com esse vírus. E já no número 6, como a febre amarela e a dengue são transmitidas? Isso aqui a gente já falou bastante. As duas doenças são transmitidas pela picada de mosquitos, principalmente a Aedes aegypti, que estão contaminadas com o vírus. Então, não é porque eu tenho contato com o mosquito que eu vou pegar a doença. Mas como eu não sei se o mosquito está contaminado ou não, evite contato de qualquer forma. E com isso a gente finaliza a correção das atividades daquela semana do dia 26 até o dia 29. E, novamente, eu espero que tenha sido útil para você. Se ainda ficar dúvida, entre em contato comigo, eu estou sempre à disposição. E depois que você terminar a sua correção, se você já tiver acertado todas as questões, ótimo. Eu quero que você, então, faça um certo, um visto em cada uma das questões, tire foto e me envie. A questão que você errou, ou você apaga, reescreve, ou então no final, depois que você já tiver terminado as outras atividades, escreve lá, correção da atividade do dia tal até o dia tal, número da questão e a resposta. É importante, em todos os casos, se você já acertou tudo ou se você precisou corrigir, tire foto e encaminhe. Se você tiver acertado tudo e não quiser enviar a foto, você pode também
fazer essa anotação lá no Google Sala de Aula, deixar uma mensagem particular que você já acertou todas e marcar a opção como concluída. Mas eu diria para que você tire a foto, fica mais bonitinho, fica mais organizado. Então, desejo um bom final de semana para vocês, bom descanso e nos vemos logo. Abraços!